Esther, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar como as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo e nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava pela manhã, tornava segundo a casa das mulheres sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os príncipes e aos servos. Ora, era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que nos ensina, que nos mostra o caminho. Que pelo teu Espírito Santo, por misericórdia, Deus, o Senhor nos faça entender a tua palavra e aplicar, ó Deus, a tua palavra em nossas vidas, ó Pai. É assim, Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no capítulo 1 do livro de Esther
como Deus, ele reina acima de todas as coisas, e especialmente Deus reina até mesmo quando os homens não consideram a existência de Deus. O rei Assuero, os seus conselheiros, a sua corte, Vasti, não temiam a Deus, e eles então eram conduzidos de acordo com seus pecados, com seus excessos, e não consideravam Deus. Mas Deus, apesar disso, continuava então reinando, governando e conduzindo a história para que o seu plano redentor fosse executado. Então nós vimos como mesmo nos excessos pecaminosos do rei Assuero, Vasti e seus conselheiros, Deus executou o seu plano. Nós vimos então que Vasti não se apresenta diante da presença do rei, e ele agora precisa fazer que as coisas melhorem, né? O que fazer para que as coisas sejam mudadas, as coisas sejam melhores? Ele então estava em busca de uma nova rainha, porque a sua esposa, a principal esposa Vasti, que era a rainha sobre o império, havia sido destronada, havia sido levada distante da presença do rei, e ela não era mais a rainha juntamente com o rei Assuero. Então as coisas não iam bem, e aqui ele se propõe nesse capítulo, junto com seus conselheiros, a buscar uma nova rainha. Mas pela história nós vemos também que o momento histórico que a Pérsia estava passando naquele momento, o rei Assuero estava passando um momento de dificuldades nas guerras que eles estavam travando contra os gregos. Os irmãos sabem, como eu mostrei a semana passada, o Império Persa era gigante. E os gregos, então, um pequeno território, estavam dando bastante trabalho para os persas. E especialmente no ano 480, depois em outras batalhas também, o Império Persa perde essas batalhas. Talvez os irmãos vejam aí um retrato disso naquele filme 300 de Esparta, né? Quando Xerxes, que foi interpretado pelo Rodrigo Santoro, né? E ali é o rei da Pérsia, vai contra a Grécia, contra os espartanos, e eles então têm bastante dificuldades para derrotar os gregos. Então, eles estão enfrentando essas consecutivas derrotas dos gregos, e eles buscam, né? Aqui parece que há uma busca, como os registros históricos mostram, o rei precisa se alegrar, o rei precisa então mudar algumas coisas no seu reinado para que as coisas melhorem. Mas Deus, ele faz diferente dos homens. Deus não é conduzido de acordo com os impulsos humanos, com as paixões humanas, mas Deus, ele faz com que o seu povo seja conduzido pela sua graça, e essa graça faz com que de fato as coisas sejam melhores. Não os homens distantes de Deus com seus intentos pecaminosos, mas Deus em sua graça transforma de fato as nossas vidas e nos faz perceber a sua graça. Então Deus mostra aqui como que agora Deus é gracioso com Esté, e pega uma órfã e transforma essa órfã na rainha da Pérsia, e ela então é resgatada, ela é então transformada aqui em uma situação onde ela pode perceber claramente a graça de Deus. E como isso acontece? Nós vemos primeiro aqui as intenções do rei da Pérsia. O que ele busca? Primeiro, do versículo 1 até o versículo 4, o rei da Pérsia está buscando uma rainha, mas não pode ser qualquer tipo de rainha, precisa ser uma rainha belíssima, né, para ser colocada no lugar de Vasti. Começa no versículo 1 dizendo que o rei se apaziguou, aquela ira que terminou no momento onde ele manda embora Vasti, a sua ira e o seu furor são apaziguados, e ele se lembra de Vasti. Interessante que o texto não diz que ele se lembrou que estava sem rainha, ele se lembrou especificamente de Vasti, não havia lembrado do trono vazio, mas se lembrou de Vasti. Mas teve um problema no meio, ele se lembrou que de fato ela foi insubmissa, e por causa do ímpeto daquele momento, ele deu um decreto juntamente com seus conselheiros de que ela fosse banida da presença do rei. E aí nós sabemos, pelo livro de Daniel e pelo livro de Esté também, que as leis medo-persas, elas não poderiam ser revogadas. Ele não poderia simplesmente dizer, me arrependi, chama a Vasti de novo
para que ela seja colocada como rainha e ela seja restituída a ela a coroa novamente. Nós vemos que isso não é possível, porque as leis medo-persas eram irrevogáveis, esses decretos que eram dados. E o que é feito, então, diante disso? Nós vemos que o texto nos fala aí, a partir do versículo 2, que os jovens conselheiros do rei, eles dão uma ideia para o rei. Certamente eles entenderam que a escolha do rei para fazer com que agradasse ao rei, ele deveria escolher uma rainha que fosse igualmente bela ou mais bela que Vasti. E eles então apelam para o vício de Assuero, aquele homem que é fissurado, que é fixado em mulheres, que é escravo dessa paixão. Por isso, então, eles propõem ao rei de que se escolhesse uma rainha e que ela fosse bela, que ela fosse formosa e ela tomasse, então, o lugar de Vasti. E eles, então, aconselham que eles enviem comissões, comissários por todo o reino à procura de uma rainha, à procura, melhor dizendo, de jovens belas que fossem trazidas para a cidadela de Suzã, para que se escolhesse dentre essas jovens a que mais agradasse ao rei, para que ela fosse então colocada como um troféu do rei novamente. Talvez, quando nós lemos aqui esse texto, venha nos escapar o fato de que essa escolha do rei é uma escolha ruim. O judeu que tinha ali, sabia que lia isso daqui, sabia que isso daqui não era uma coisa boa, não era algo que estava indicando um desfecho que fosse agradável, porque talvez muitas vezes se fala desse texto, e nós vemos muitas pregações assim, de que aqui se tratava de um concurso de beleza, de que se faria um Miss Pérsia, trariam jovens de todo o reino para concorrer, para saber qual era a jovem mais bela. Não era um concurso de beleza, era na verdade a escolha para fazer com que essas jovens fizessem parte da grande quantidade de mulheres que Assuero tinha. Isso não era estranho, porque Assuero era polígamo, ou seja, ele era casado com várias mulheres, ele tinha várias mulheres. Então, o fato dessas jovens serem escolhidas, serem trazidas, então, as mais belas, era para que elas fizessem parte do harém de Assuero. Então, não era uma coisa boa. Você estava lá na sua cidade, tranquila, e de repente vinha um comissário, um enviado do rei, e pegava você para fazer parte do harém do rei Assuero. Isso significava, então, uma grande tristeza para aquelas mulheres que, de fato, não teriam outra oportunidade, não sairiam desse harém até o dia da sua morte. Então, o conselho que os jovens estão dando aqui é um conselho ruim em todos os aspectos. Ruim para jovens e ruim também para o rei. Porque um rei que está governando uma grande nação, ele deveria colocar ao seu lado como rainha uma mulher que fosse primeiramente sábia. Uma mulher que então estivesse à altura do cargo e orientasse e aconselhasse ao rei de acordo com aquilo que seria o melhor para o rei e para todo o reino. Certamente a escolha de simplesmente trazer mulheres belas não era positiva. Mas será que havia outra possibilidade de se escolher uma rainha? Certamente sim. Há dentro dos costumes persas registrados que as mulheres que deveriam ser escolhidas para ocupar o cargo de rainha, elas deveriam ser escolhidas dentre as mulheres das 7 famílias reais da Pérsia. Então, as mulheres reais de sangue nobre, elas deveriam ocupar o cargo naquele momento. Mas eles abriram mão, eles não fizeram caso disso, e eles abriram mão do direito de escolherem essas mulheres dentre essas famílias reais. Por que isso acontece? Porque eles estão ali preocupados em agradar ao rei, agradar aquilo que traga prazer ao rei. O rei que gosta dessa ideia, ele manda então buscar rainhas belas com o objetivo certamente de fazer com que aquela ideia de Vasti fosse esquecida, e ele queria uma rainha mais
bela do que Vasti, ou superior à beleza de Vasti, e ele então precisaria uma rainha que fosse realmente exposta diante de todos, como nós veremos lá no versículo 18, para dizer: ninguém me desafia, e mesmo Vasti não me obedecendo, eu ainda continuo exercendo o meu poder, e eu ainda continuo tendo aquilo que eu desejo. Então, o critério de beleza que o rei Assuero tem, os seus conselheiros, jovens conselheiros têm ali, não era o melhor critério. Talvez o judeu que lesse essa história ia dizer: esse rei está indo numa direção errada, né? Lá em Provérbios diz: enganosa é a graça e vã a formosura. Eles então olhariam e diriam: mas por que esse rei tem esse critério? Por que ele não busca uma rainha sábia? Na verdade, Assuero, ele é escravo da sua lascívia, ele é escravo do seu vício, ele é escravo então daquilo que é a cobiça do seu coração, de sempre agir de acordo com seus impulsos, e não de acordo com aquilo que é correto, daquilo que é razoável e daquilo que é melhor para todo o seu povo. Nós vemos então aqui uma escolha ruim da parte de Assuero. Mas por outro lado, nós temos, meus irmãos, nessa história, a graça de Deus, que ela é superabundante. Porque nós não devemos pensar que essas escolhas ruins anulam os planos de Deus. É bem verdade que às vezes nós vemos consequências de escolhas egoístas, mas não significa que Deus ele não use essas escolhas egoístas, ele não seja soberano também sobre essas escolhas egoístas. De fato, Assuero está agindo pecaminosamente, mas Deus, ele está agindo por detrás disso. Nós vemos alguns exemplos nas Escrituras disso, né? Por exemplo, quando a mulher de Potifar, lá no Egito, faz uma escolha lasciva, faz uma escolha então que prejudica a vida de José. Mas é justamente Deus, sendo soberano sobre isso, faz com que pela vida de José, o povo então venha a ser saciado, venha a ser livrado da fome muito tempo depois, como nós vemos lá no livro de Gênesis. Deus usou a escolha mal intencionada de Balaque para abençoar o povo de Israel. Enquanto Balaque contrata Balaão para que ele amaldiçoe o povo e ele invista nisso, Deus então transforma isso e faz com que haja bênção para o povo de Deus. Nós vemos Deus usar a escolha incrédula de Elimeleque, que sai da terra de Belém para ir para a terra de Moabe em busca de pão, abandonando o seu Deus, uma escolha errada, mas por causa disso, no retorno então de Noemi a Belém, ela traz a Ruth, e Ruth então se torna a avó de Davi. Deus fez isso, Deus usou a escolha gananciosa de Judas para levar Jesus à cruz. Isso é graça de Deus, o plano de Deus, que passou então através das escolhas erradas de algumas pessoas, de gente que então estava seguindo o ímpeto do seu coração, mas Deus não deixou de ser gracioso e conduzir o seu plano salvífico através também e sobre essas pessoas. Isso, meus irmãos, nos ensina de que, de fato, aqui não é um incentivo para que você viva de qualquer jeito. Então, peque à vontade, porque Deus, no final das contas, Ele vai abençoar você. Faça o que você quiser, porque Deus é gracioso e Ele vai ter misericórdia de você, e então você não sofrerá as consequências disso. Não é esse ensino. O ensino desse texto é que, de fato, nós não devemos nos atemorizar quando nós percebemos que pessoas que fazem escolhas pecaminosas, e às vezes nós também, Deus ainda continua no controle. Mesmo quando nós vemos os nossos governantes, nós vemos pessoas com autoridade, com poder, traçando caminhos errados, prejudicando outras pessoas, o povo de Deus pode continuar confiando em Deus, porque sabe, Deus tem um plano, Deus está no controle, Deus está traçando na história o seu projeto. Não é porque então os homens pecam, roubaram a soberania de Deus, não é porque os homens escolhem aquilo que eles querem fazer de acordo com os seus pecados. Deus deixou então de lado o seu plano porque ele ficou incapaz diante daquilo que os homens estão fazendo. Mas esse texto também nos mostra aqui, meus irmãos,
do outro lado, a história graciosa da parte de Deus para com a vida de Esté. Então, a graça de Deus sobre a vida de Esté e sobre as perdas de Esté. Nós vemos isso a partir do versículo 5 até o versículo de número 14, quando nós vemos aqui uma série de relatos tristes e difíceis que acomete a vida de Mordecai e de Esté ao longo, então, de suas vidas. E o texto começa apresentando, primeiramente, a Mordecai. Mordecai, um descendente da família de judeus, exilada, trazida como escravos lá de Judá para a Babilônia, ou para a cidadela de Suzã. Por que ele está na cidadela de Suzã? O texto nos explica quando ele dá essa breve genealogia, dizendo ele era a benjamita, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados. E aí diz que ele veio com Jeconias, ou seja, ele fazia parte de uma espécie de família real. Provavelmente Mordecai ele era um descendente de Saul, ou fazia parte da família do rei Saul. Por isso, então, quando Jeconias, o rei de Judá, foi levado para a Babilônia, a família de Mordecai foi levada também, por isso ele está morando ali na cidadela, ao lado do palácio real de Assuero. Isso é uma tragédia, porque nós já sabemos que aquilo que aconteceu com o povo de Israel, com o povo de Judá, era o castigo de Deus, era o juízo de Deus para com essas pessoas. Então eles foram retirados de sua pátria, retirados de suas terras, para serem levados a uma terra distante. Mas Deus, então, foi gracioso com esses homens. Mas mais adiante nós vemos o texto nos apresentar a Hadassah e apresentar também uma história trágica a respeito de Hadassah, que é Esté. Ela era órfã, nos diz aí no versículo 7, ele criara a Hadassah, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Então nos dá outra tragédia, Ela perdeu seus pais, órfã de pai e mãe, então estava ali sendo criada pelo seu primo Mordecai. Mas o texto também nos dá outra tragédia que parece não ser uma tragédia. Nos diz o texto aí no versículo 7 que ela era jovem, bela, de boa aparência e formosura. O versículo 8 também diz: em se divulgando, pois, o mandado do rei, ao serem juntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob a vista de Hegai, levaram também a Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai. A outra tragédia é de que, por causa de sua beleza, algo que ela não tinha controle, não teve como escolher se seria bela ou não, por causa disso, ela é levada como uma das candidatas a serem rainha ou serem levadas aí para o harém de Assuero. Perceba, meus irmãos, como eu falei anteriormente, não era um concurso de beleza no qual Esté participaria e depois desse concurso ela retornaria novamente para a casa de Mordecai. Ela seria levada para a casa das mulheres e depois ela seria introduzida na casa das concubinas de Assuero. E de lá nunca mais ela iria sair. Percebam que todas essas jovens que seriam levadas aí, a elas estava relegada o esquecimento. Elas permaneceriam ali o resto da vida. Não era permitido que elas se casassem ou tivessem famílias, porque elas eram mulheres do rei e assim permaneceriam até o final da vida delas. Isso é uma tragédia para Esté. Nós vemos então aqui uma família de deportados, gente que não mora na sua terra. Nós vemos aqui uma moça que é órfã de pai e mãe, e vemos agora uma jovem que é separada por aquilo que seria o seu último cuidador, o seu primo que havia tomado ela como filha. Isso que é de fato uma história trágica. Nós vemos no meio disso tudo, então, Deus começando a revelar e mostrar a sua graça à vida de Esté. Porque nós vemos aqui no versículo 9 que ao momento em que Esté
é tomada, o chefe dos eunucos, que era Hegai, ele olha para Esté e o texto diz que Esté alcançou o favor de Hegai. Essa palavra favor, alcançar o favor, ela é geralmente tida num contexto da aliança, e quando Deus olha para o seu povo e concede favor ao seu povo e deseja cuidar do seu povo. É a mesma palavra então que é usada aqui em relação a Hegai e a Esté. Ele então diz, eu vou cuidar de você, eu vou preservar você. E nós vemos aqui claramente como que isso acontece. O texto diz que ela foi favorecida porque ele deu ungüentos para Esté, ele deu os alimentos que eram necessários para que ela tivesse uma boa alimentação no tempo de preparação. Ele deu, além disso, jovens que fossem servir a Esté e deu para ela e suas servas o melhor quarto da casa das mulheres. Isso é graça de Deus que foi dada naquele momento em que Esté estava diante do rei. Depois nós vemos também, meus irmãos, como Deus de fato ainda cuidava de Esté. No momento que ela precisou, Deus deu a ela a Mordecai, que não foi porque ela havia agora sido separada da presença de Mordecai, ele havia abandonado Esté. Por isso o texto nos diz no versículo 10 e o versículo 11 que Mordecai estava ali olhando e cuidando de Esté como sua própria filha, e ele estava diariamente olhando, vendo como estava a situação de Esté. Ele não tinha aqui uma declaração de que ele era temente a Deus e por isso ele continuava cuidando de Esté. O que nós temos no Antigo Testamento é mandamento que diz, cuidem dos órfãos. De fato se empenhe em fazer com que os órfãos sejam amparados. Mas é interessante, meus irmãos, que nós vemos aqui ele cuidando de Esté, não presencialmente, mas ele cuidando de Esté, dizendo a ela para que não contassem qual era o povo a que ela pertencia. Nós não sabemos exatamente o porquê que ela deveria fazer isso. Nós vemos que o texto não diz para que ela mentisse, mas simplesmente para que não declarasse. Mas o texto não nos dá motivos pelo qual ela não diz qual é a sua origem. Nós sabemos, e está claro aqui no texto, é de que por causa da obediência de Esté, futuramente isso seria usado para livrar o povo de Judá, os judeus, da morte, e assim o povo fosse definitivamente exterminado por mãos de Amã. Ou seja, a obediência de Esté, naquele momento, seria então usada por Deus para que então, depois desse momento difícil, Deus então fizesse uma graça maior, revelasse graça maior ao povo judeu. Nós vemos aqui, meus irmãos, que de fato a história de Mordecai, de Esté, ela é marcada por coisas que fogem do controle deles. Mas mesmo assim, Deus está acompanhando, Deus está cuidando desse povo. O que é que nós fazemos nesses momentos? O que eles fizeram quando não tinham nenhuma possibilidade de agir, quando as coisas fugiram do controle deles? Eles se entregaram à obediência humilde para fazer o que era certo. Eles obedeceram humildemente ao Senhor. E de fato, às vezes, meus irmãos, nós nos enfrentamos em momentos em que a gente pensa, agora não tem saída. As coisas fugiram do meu controle, exatamente como aconteceu com Mordecai, e ele não tinha o que fazer para fugir do cativeiro babilônico, exatamente como Esté, aqui nesse texto, não tinha o que fazer, ela era órfã, isso fugiu do seu controle, não tinha controle a respeito de sua própria beleza, e ser levada como uma das mulheres do harém de Assuero. Às vezes, nós passamos por momentos assim, em que não está nas nossas mãos o controle de agirmos para mudar a situação. Mas nós vemos então no texto de que há algumas coisas que nós temos que ter como postura. E a primeira delas então é obediência e fazer aquilo que é certo. Mordecai foi temente a Deus, ele fez aquilo que era certo. Ele foi temente a obedecer e cumprir a lei do Senhor, em cuidar da sua prima. Esté foi obediente ao seu tio quando diz, não fale sobre a sua linhagem. E ela obedeceu ao seu tio e por isso a graça de Deus. E às vezes nós somos tentados a fazermos aquilo que
vem no nosso coração. Agimos então de forma impulsiva. E no momento então quando nós pensamos que estamos de mãos atadas, nós então às vezes queremos agir não de acordo com o que a palavra do Senhor diz, mas de acordo com aquilo que a gente pensa com o que deve ser feito. Normalmente, meus irmãos, essas escolhas, elas nos levam a consequências terríveis, porque nós então nos distanciamos e não reconhecemos a soberania de Deus agindo também nesses momentos. E é justamente isso que nós devemos entender, reconhecer que Deus tem um improvável caminho de graça. Deus, às vezes, conduz o seu povo não a experimentar sempre vales verdes, a experimentar prosperidade, a experimentar apenas dias felizes. Deus, às vezes, conduz o seu povo em passar por momentos extremamente difíceis. É o caminho que é improvável, porque a gente diz o que sairá disso. Como Deus agirá para fazer com que a sua graça seja manifestada em meio a tanta dor, tanta tristeza, em meio a situações em que nós não temos o controle delas. Então a palavra de Deus nos diz, nós precisamos reconhecer que Deus ele tem um caminho diferente do nosso. Lembram lá quando os irmãos de José vendem a José como escravo, e ele é jogado numa cova, e depois é lançado de um lugar para outro, até que vai parar lá no Egito, lá na casa de Potifar. Ele é surpreendido pela mulher de Potifar, vai parar na prisão, depois então ele conhece na prisão, depois de 3 anos de sofrimento, ele conhece ali os servos do rei, e por causa desse conhecimento, desse contato, ele vai para o palácio de Faraó. Por causa disso, Deus então faz com que a família de Jacó, os filhos de Jacó, sejam livrados da morte. Quando os irmãos de Jacó, os irmãos de José, se encontram com José lá no palácio, José então, juntamente com seus irmãos ali, quando ele se revelou aos seus irmãos, ele olha para os seus irmãos e diz: vocês intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. E os seus irmãos pecaram, ali colocaram a José em uma situação onde era situação de morte, mas Deus então usou justamente aquilo para fazer com que o seu plano, o seu projeto gracioso fosse estabelecido, e ele livrasse então o povo e livrasse toda a família de Jacó. Meus irmãos, nós não devemos questionar aquilo que Deus está fazendo. O que nós precisamos é reconhecer: Deus ele tem caminhos diferentes do nosso. Deus ele faz as coisas de forma que nós não imaginamos. Deus ele tira pessoas de sua terra, ele deixa uma criança órfã, ele faz com que uma jovem seja sequestrada, mas ele está revelando e dando a sua graça ali naquele momento a Esté e a Mordecai. Nós vemos então, meus irmãos, que também Deus ele concede a sua graça na medida necessária. O que Deus fez aqui para Esté é dar exatamente aquilo que ela precisava no momento certo. Esté, quando era órfã, Deus deu a ela a Mordecai. Esté, quando não tinha possibilidade então de mudar aquilo que estava acontecendo com ela, Deus em sua graça deu o seu primo que cuidasse dela. No momento que ela foi levada contra a sua vontade, ou sem expressar a sua opinião, foi levada para ser concubina do rei, Deus então deu a ela a Hegai. Deus nos dá aquilo que nós precisamos, na medida certa, no momento certo. A graça de Deus, então, na medida em que é necessária para que nós sejamos, então, socorridos pelo nosso Deus. Às vezes, o nosso grande problema é não reconhecermos o que Deus está fazendo para nos socorrer. Porque às vezes nós invertemos as coisas. Quando estamos diante de situações em que nós não temos poder, nós não podemos fazer alguma coisa, nós então nos voltamos contra Deus e dizemos aquilo que Deus deve fazer. Por não aceitar o caminho de Deus, eu também não enxergo aquilo que Deus está fazendo, o motivo pelo qual Deus está me levando em determinado caminho. Quando eu então me coloco diante de Deus,
quando eu digo e exijo ao Senhor, o Senhor não pode fazer isso, o Senhor tem que mudar isso, o Senhor tem que fazer de acordo com o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, os meus olhos se fecham para aquilo que Deus está colocando diante de mim como socorro dele. E às vezes então eu murmuro, reclamo e ignoro também a graça de Deus que é dada na medida certa, justamente aquilo que eu preciso para passar ou para trilhar o caminho que Deus tem colocado diante de nós. Mas, por último, meus irmãos, na escolha de Esther como rainha, nós vemos também a graça de Deus transbordando. Nós vemos isso aqui no versículo 15 ao versículo de número 18. Nós vemos aqui uma preparação longa e difícil para que aquelas mulheres fossem apresentadas diante do rei Assuero. O texto nos diz que cada moça teria um dia determinado para se apresentar ao rei. Aqui, então, nós traçamos mais ou menos a quantidade de jovens que havia sido selecionadas para serem levadas à presença do rei. Há provavelmente entre 400 a 1.400 jovens foram levadas para serem apresentadas diante do rei. Esses preparativos, então, dessas jovens duraria aproximadamente um ano. Durante esse período, então, elas seriam preparadas, passariam por um processo de embelezamento, um processo de preparação, então, para se apresentarem diante do rei. Depois desse tempo, elas poderiam levar algo da casa das mulheres para a outra casa das concubinas, e assim elas terem alguma coisa que desse algum tipo de valor. Provavelmente essa possibilidade de escolher, ela era como que um teste para essas mulheres, né? E talvez algumas dessas ignorassem esse teste e simplesmente escolhessem alguma coisa que fosse de valor, alguma coisa que agregasse valor, ou a beleza delas, ou alguma joia, alguma coisa então que fosse preciosa, e aí elas então revelassem de fato quem elas eram. Nós vemos aqui que essas jovens, depois então de terem passado por esse processo, no dia então determinado, essas jovens se apresentariam de tarde na casa do rei, ao rei, e pela manhã, então, depois de terem passado a noite com o rei, elas iriam direto para a casa das mulheres, a casa das concubinas do rei, e elas então estariam sob o comando de outro chefe, já não mais Hegai. Então, esse era o processo que Esther deveria passar também. Muitas jovens, muito tempo de preparação, sendo testada, passando então por um momento que finalizaria a sua exposição diante do rei, para que ela fosse ali como que quase que uma mercadoria, ela fosse avaliada e ali desse o veredito se agradava o rei ou não. Esther então tem o seu dia que ela é chamada, né? No versículo 15 diz que ela foi chamada e ela tinha o direito de levar qualquer coisa para a casa do rei. E o que Esther preferiu? Diz o texto que ela preferiu levar nada. Ela simplesmente ficou com aquilo que disse Hegai. Então aqui nós vemos que Esther prefere escolher a sabedoria de Hegai ou os conselhos de Hegai, em vez de levar em suas mãos aquilo que agregaria algum tipo de valor monetário, algum tipo de coisa que trouxesse uma lembrança, que fizesse com que ela se sentisse protegida ou guardada por aquilo que ela fosse, que ela levasse da casa das mulheres. E ela simplesmente disse: eu vou levar o conselho de Hegai. Lembrem que ela é obediente a Mordecai. Lembrem que ela de fato ouve os conselhos. E é isso então que ela leva à presença do rei, e é isso que ela considera como sendo valioso, a sabedoria. Interessante, meus irmãos, que é justamente aquilo que nos diz o texto de Provérbios, né? Que é a formosura, ela é enganosa, mas aquela mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Certamente a sabedoria em temor ao Senhor fez com que Esther alcançasse favor do rei, alcançasse o favor de todos, e viram então na postura de Esther
alguém que de fato era verdadeiramente sábio. Então, ela foi louvada por aquelas pessoas, finalmente ela foi amada pelo rei e escolhida como a rainha, e ela foi coroada de acordo com a benevolência e o favor do rei. Nós vemos então, a graça de Deus agora toma uma proporção maior. Uma de tantas centenas de jovens foi escolhida aquela jovem órfã, aquela que havia sido tirada da sua terra para se assentar no trono de Vasti. Mas nós percebemos ainda no texto, meus irmãos, que essa graça, ela foi estendida a outras pessoas. Porque o texto nos diz aqui que o rei, por causa do casamento, ele deu um grande banquete, né? E a esse banquete ele chamou o banquete de Esté. Certamente a intenção de Assuero era fazer com que, da mesma forma com que Vasti negou se apresentar diante do povo, agora Esté será colocada nesse banquete e ela será apresentada diante de todos. Mas é interessante que o texto nos traz ainda informação de que, por causa desse casamento, houve alívio às províncias e o rei deu presentes ao povo. Não se sabe exatamente que tipo de alívio que é esse. O que o rei fez com que trouxesse o descanso para o povo? Certamente o texto ele tem como propósito mostrar que, por causa do casamento de Esté com Assuero, o povo também foi abençoado. Lembram da escolha errada que havia feito Assuero lá no início? Escolher uma rainha não de acordo com a sua sabedoria, não de acordo com aquilo que deveria ser certo, correto para alguém avaliar uma esposa. Ele escolheu a beleza. Mas Deus, pela sua graça, a todos os povos da Pérsia, Deus fez com que eles, pela graça de Deus, experimentassem o descanso, o alívio que veio através da nova esposa do rei, da rainha Esté. Por isso ele deu presentes, por isso o povo foi aliviado em todas as províncias da Pérsia. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus estende a sua graça de forma que ele venha mostrar que de fato ele é um Deus benevolente. Nós devemos entender isso e também estender a graça de Deus aos que estão ao nosso redor. Deus certamente tem sido gracioso para com a sua vida, para com a sua família. Deus certamente manifestou de forma evidente que Ele é gracioso para com você. Mas você deve fazer também que outras pessoas percebam a graça de Deus em você. Se a sua vida ela é marcada por um ressentimento para com Deus, de murmuração, de reclamação, de descontentamento constantemente, aquilo que você está estendendo às pessoas ao redor não é a figura de um Deus gracioso, mas é a figura de um Deus que não sabe cuidar dos seus filhos. Quando você então reclama, murmura, as pessoas estão vendo. Mas que Deus é esse? O filho dele só reclama. Parece que nada de bom acontece na vida dele. Parece que não há de fato um benefício em servir a Deus. Quando você de fato estende a graça de Deus a outras pessoas, seja louvando a Deus, seja fazendo bem a outras pessoas, você está mostrando e dizendo a respeito de um Deus que é tão gracioso para com você, que Ele faz com que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça que é comunicada através da sua vida. Deus fez isso através de Cristo Jesus. Quando Ele, ao levar o seu Filho pelo caminho improvável da dor e sofrimento da cruz do Calvário, colocar o seu Filho lá na cruz, quando as pessoas então passavam, balançavam a cabeça dizendo, esse é maldito. Mas o que Deus estava fazendo ali, na graça então que seria derramada através de Cristo Jesus, era alcançar todos os povos, todas as nações, trazer gente de todos os lugares para que se assentassem à mesa do rei, para que fossem alcançados pela bondade de Deus, para que eles pudessem louvar a Deus e dizer como esse Deus é gracioso. Ele de fato amou seu Filho, mas Ele também fez com que um povo fosse amado. E Ele expande
por todas as nações, em toda a terra, a sua salvação. Nós um dia fomos alcançados por isso, pela graça salvadora de Deus. O que nós temos que fazer então é olhar para essa graça e pregá-la, anunciá-la, proclamá-la às outras pessoas, dizendo: Deus também é um Deus que pode alcançar a sua vida. Deus também pode ser aquele que redime e salva a sua vida através de Cristo Jesus. O que esse texto nos diz então, meus irmãos? Quem poderia dizer que de uma decisão egoísta, um exílio para uma nação distante, a morte de pais, o sequestro para fazer parte de um harém, poderia sair algo proveitoso? Uma órfã transformada em princesa. Deus é sempre presente e gracioso. Deus usa situações catastróficas para revelar a sua graça. Deus triunfa com sua graça sobre nós quando nós éramos pecadores condenados. Deus triunfou sobre a catástrofe do pecado, revelando a sua graça em Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus gracioso. Quando, ó Deus, nós estamos confusos, perdidos, sem saber aonde ir, sem saber o que decidir, qual caminho tomar, o Senhor nos convida a descansarmos na tua graça. Que, ó Deus, o Senhor, nesta noite, possa fazer que o teu povo que ouve a tua palavra nesta noite descanse no Senhor. Apesar dos dias difíceis, apesar das indecisões, nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. E esse caminho improvável e difícil que o Senhor nos leva é o caminho que evidenciará a tua graça sobre nós. Que o Senhor nos fortaleça e nos faça, Deus, confiar nesta verdade. É, Senhor Deus, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.